eu quero falar um pouquinho sobre a esperança, a verdadeira esperança. Nós sabemos que sempre no tempo de Natal, para nós que somos cristãos, é uma atmosfera diferente. É um tempo onde que nós lembramos do que Jesus fez por nós, que é através da salvação, né? Através dele que nós temos a salvação. E para o nosso coração é um tempo de esperança, que a nossa esperança é renovada, que a nossa fé é ainda mais fortalecida na convicção da nossa salvação conquistada pelo nosso Salvador. E o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus da esperança, um Deus que ao longo da história, né, da palavra de Deus, sempre renova a esperança dos seus filhos. E mesmo que pareça contraditório, né, muitas vezes você vê esse ano que nós vivemos um ano um tanto quanto tumultuado, muitas, né, eu estava conversando esses dias com o Arnaldo, muitas perdas, quantas pessoas queridas, né, ao nosso redor que estavam conosco no Natal passado e que nós não imaginaríamos que não estariam mais neste Natal. Então a gente vê realmente que parece um pouco contraditório, né? A gente vê o mundo cada dia mais, parece um caos, as coisas vão ficando mais difíceis na sociedade, o contexto, né, é realmente difícil, principalmente quando você fala no aspecto do cristianismo. Então a gente sempre tem esses certos conflitos, né? Mas se a gente observa, isso não vem de agora. Desde que Adão e Eva pecou, o caos entrou na terra. O pecado, ele traz esse caos que nós convivemos com ele até hoje. A tristeza, momentos difíceis, problemas, conflitos e tudo mais que veio com o pecado. Mas se a gente observa, a partir do momento que Adão e Eva pecou, Deus, com um amor tão grandioso dele, vem fazendo todas as coisas para nos resgatar, para trazer a redenção para nós. Por quê? Porque ele nos ama. E a palavra, né, que está em Isaías 9, que eu vou ler, fala isso, sobre o príncipe da paz, a esperança que nós temos em Jesus. E essa palavra aqui, irmãos, foi dita para o povo, né, para os judeus, para o povo que naquela época vivia perseguições terríveis, talvez perseguições maiores do que nós vivemos, problemas maiores do que nós vivemos hoje, e que eles também ansiavam, assim como nós hoje ansiamos por esperança, por renovo, eles também ansiavam. E quando Isaías traz essa profecia, o coração deles é refrigerado. A palavra diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrará a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo o sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. E quando Isaías profetiza isso para aquele povo que ansiava pelo Messias, pelo resgatador, o coração deles se alegra. E logo, né, passou alguns anos, o Messias veio realmente para trazer a salvação. A gente vê que ao longo, né, da história, o homem não conseguia conquistar a sua salvação, porque a gente é pecador, porque a gente é falho, e Deus envia Jesus para pagar o preço por nós e para trazer a esperança da salvação. Assim como aquele povo, ao ouvir essa palavra, trouxe esperança para eles, que viria
um menino que nasceria onde que o governo estaria sob os seus ombros, que ele traria paz, segurança, que jamais terão fim. E essa é a paz e a segurança e a confiança que até hoje nós estamos firmados. E assim como aquele povo foi alegrado, nós também se alegramos com a primeira vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição garante a nossa salvação. Mas hoje também, assim como aquele povo que esperava a primeira vinda, nós esperamos o quê? A segunda vinda de Jesus. A segunda vinda, onde a paz plena vai ser estabelecida, onde a alegria plena vai ser estabelecida, onde o sofrimento não vai mais existir. E assim como aquele povo esperava e se cumpriu, vai se cumprir. Jesus vai voltar e as nossas esperanças serão completamente renovadas. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, que eu quero ler para os irmãos, 21, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Quando Jesus vir, tudo vai passar. Todo sofrimento que nós vivemos aqui nessa terra, né? Eu trouxe até uma palavra que eu achei muito forte, me tocou muito. Quando Jesus vier, de uma vez por todas, Deus vai estar plenamente conosco. Hoje está, o Espírito Santo está e habita em nosso coração. Mas com a vinda de Jesus, nós não vamos mais precisar separar o puro do impuro, fazer distinção entre primeira classe, segunda classe, entre ricos e pobres. Nós vamos entender que tudo que nós temos, os nossos dons, tudo que Deus nos concedeu de forma generosa, era dele, e que era para ser usado para a glória dele. Isso vai ficar claro para nós. Nós jamais vamos ouvir falar novamente de injustiça, de guerra, de desentendimento, de crime, de engano, de mentira, de imoralidade, de traição, de idolatria, de arrogâncias, de balas perdidas, de tráfico humano, de desvio de verba, de corrupção, e nem qualquer tipo de violência contra o ser humano, porque tudo vai ser restabelecido. Por que nós confiamos? Por que nós acreditamos nisso? Porque o nosso Deus é fiel. Como diz em Hebreus 13, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Se a palavra de Deus diz que Ele virá, e as nossas lágrimas serão enxugadas, e não vai haver mais sofrimento, nem morte, nem tristeza, é nisso que nós temos que firmar o nosso coração. A nosso diferencial, a nossa esperança como cristãos está nisso, num Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que não é homem para mentir, um Deus que está no controle de todas as coisas. Então, vamos renovar a nossa esperança. Jesus já conquistou essa esperança para nós, e muitas vezes ela só precisa ser relembrada no nosso coração. O nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que fez tudo o que podia fazer para nos resgatar. A história do nascimento de Jesus é a maior prova de amor que Jesus poderia nos dar. Ao enviar Jesus, né, em João fala, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Que prova de amor maior você quer? Não existe prova maior que essa. E assim como aquele povo se alegrou quando Jesus veio, nós também se alegramos, mas que nós possamos viver a nossa vida nessa ardente expectativa da volta de Jesus e continuar praticando, buscando a Deus de todo o nosso coração, e assim como diz lá em Salmos, né, assim como Davi diz que nós possamos também dizer todos os dias, diz assim: só tu, Senhor, é a minha esperança. Que nossa esperança esteja em Jesus, que você possa recitar quando vierem os momentos difíceis, quando vierem as tribulações, e várias outras coisas que fazem parte desse mundo. Diga: só tu, Senhor, é a minha esperança, é em ti que eu estou firmado, e eu sei que nada vai abalar essa esperança. Então que nós possamos, como povo de Deus, mostrar que nós somos um povo da esperança, um povo que serve um Deus transformador, um Deus que já fez maravilhas ao longo da história e está fazendo ainda, e que a gente possa, irmãos, continuar nesse ano de 2022 que vai entrar, com essa esperança, levando essa esperança para corações que precisam, que assim como nós, você imagina, você já conhece a palavra, você sabe desse Deus poderoso, muitas vezes a gente vive tempos de insegurança, você imagina as pessoas que estão lá fora, que
não ouviram falar dessa esperança, ou que talvez negligenciaram essa esperança, você imagina o quanto elas precisam. Então, que nós sejamos mensageiros dessa esperança, dessa maravilhosa graça nos dada, que não é para ficar só para nós, mas que é para contagiar as outras pessoas também. Então, que assim como está ardendo no meu coração essa palavra, que ela possa também arder no coração de vocês, e que esse novo ano possa renovar a nossa esperança e de continuar servindo e vivendo para a glória de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Então,